Olá pessoal, tudo bem? Professor Tony falando. Eu resolvi gravar uma pequena videoaula para vocês a respeito do conteúdo campo elétrico. Caso vocês vejam necessidade, de eu gravar uma videoaula sobre força elétrica, aí vocês podem pedir que aí eu dou um jeito e gravo mais uma aula sobre esse conteúdo, né, de força elétrica. Então vamos iniciar o nosso assunto, campo elétrico. Bom, é comum a gente começar a trabalhar com campo elétrico trazendo alguns assuntos que vocês já conhecem, né? E trabalhar por similaridade. Então, geralmente, é bastante comum a gente iniciar falando do campo gravitacional da Terra, que é um campo que vocês já trabalharam, que vocês já conhecem, já sabem mais ou menos como é que funciona. E todo mundo sabe que a Terra tem massa, então ela produz ao redor dela, né, uma deformação no espaço, ela modifica o espaço ao redor dela, né, e de maneira que ela atrai outros corpos que têm massa, né, que estão próximos da região, né, próximo daquela região onde ela modificou o espaço. Esta região que ela modificou o espaço a gente chama de campo gravitacional. Né? Então, todas as coisas que estão próximos, né, da Terra, algumas até um pouco mais distantes, como é o caso da Lua, né, elas sentem, né, uma força de origem gravitacional, né, em virtude de estarem dentro desse campo de atuação da Terra. Né? Então, todas as coisas que estão próximas à Terra, né, são atraídas pela Terra. Por quê? Porque elas sentem, né, o campo gravitacional terrestre. Então, o que é o campo gravitacional? É uma modificação do espaço produzido pela presença de uma massa, no caso a Terra. Da mesma forma que a Terra produz um campo ao seu redor, né, cargas elétricas também produzem um campo, né, só que é um campo de origem elétrica, então é um campo elétrico. Assim como na Terra, né, objetos com massa sentem a presença de uma força, né, são submetidos a uma força, que é a força-peso, né, força gravitacional. Cargas elétricas que estão próximos desse campo, né, dos campos produzidos por carga elétrica, também sentem uma força de origem elétrica agora. Então, o que quer dizer isso, professor? Imagine essa carga Q aqui, ó, essa carga positiva, tá? Essa carga positiva. Ela cria ao redor dela, né, uma modificação do espaço que a gente chama de campo elétrico. Se eu coloco uma outra carga nessa região, né, que tem o campo elétrico, essa carga vai estar submetida a uma força de origem elétrica. Essa força pode ser tanto atrativa como repulsiva, dependendo do tipo de carga que eu colocar aqui. Né? No campo gravitacional terrestre, eu só tenho forças de atração. Mas nos campos elétricos eu posso ter forças de atração ou de repulsão, depende da interação das cargas, né, como as cargas estão interagindo, que tipo de sinal tem as cargas. Né? Então, digamos que eu tenho uma carga positiva. Ao redor dessa carga, né, ela produz uma modificação no espaço, que a gente chama de campo elétrico. Se eu coloco uma outra carga nessa região do espaço, esta outra carga ela vai sofrer uma força, ela vai estar sujeita a uma força. Essa força pode ser de atração ou de repulsão. Como a carga, né, essa carga aqui, ó, que originou o campo elétrico, ela é positiva, e esta carga aqui que eu coloquei, ela também é positiva, positivo com positivo, cargas de sinal igual, né, então vai fazer surgir uma força repulsiva. Tá? Porém, se eu colocasse nessa região do espaço aqui uma outra carga, uma carga negativa, né, carga positiva com negativo, ia fazer surgir uma força de origem atrativa. Né? Como a gente convenciona chamar, né, esta carga que produz o campo elétrico, né, no qual eu estou interessado, de carga-fonte. Estas cargas aqui que eu coloco nessa região para verificar a interação que vai acontecer, a gente chama de carga de prova. Né? Então, toda vez que vocês escutarem carga-fonte, carga de prova, é isso, a carga-fonte é o Qzão, né, que a gente convencionou chamar, que é aquela carga que produz o campo elétrico que eu quero saber, ou que eu estou interessado. E a carga Q, o Qzinho, a carga de prova, é a carga que vai me dizer, né, o comportamento desse campo elétrico aqui. Eu quero saber a respeito desse campo elétrico, então eu posso colocar uma carga de prova e verificar o comportamento, né, dessa região do espaço.
Então, o Qzão é a carga que produz o campo elétrico, e o Qzinho é uma carga de prova, que vai me dizer como é que o campo se comporta nessa região do espaço. Tá? Ah, professor, mas quer dizer que o Qzinho e esses Qzinhos aqui, eles não produzem campo elétrico? Claro que produzem. O Qzinho aqui produz um campo elétrico ao redor dele, e esse Qzinho aqui também produz um campo elétrico ao redor dele. Mas o que me interessa é o campo elétrico desta carga aqui nesse momento. Então, eu desprezo esses outros campos elétricos. Tá? Por isso que eu chamo de carga de prova. Mas qualquer carga produz campo elétrico. Então, pessoal, campo elétrico é uma grandeza vetorial. Tá? Então, outra coisa importante é que o campo elétrico ele depende do ponto que eu estou analisando. Digamos que eu estou analisando um ponto bem perto da carga aqui. Ó. O campo elétrico ele vai ter uma intensidade, né, que vai ser mais forte do que se eu estiver analisando, por exemplo, lá mais afastado. E cada ponto, né, dessa região aqui vai me dar um vetor campo elétrico. Que depois a gente vai ver, né, como é que desenha isso. Tá? Mas um vetor campo elétrico. Então, se eu pego um ponto aqui, eu vou ter uma intensidade, vou ter uma direção e um sentido. Se eu pego um ponto aqui, eu vou ter uma outra intensidade, uma outra direção e um outro sentido. Quando a gente vê as linhas de campo, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Tá? Outra coisa importante, a intensidade do campo elétrico depende de várias coisas. Dentre elas, né, as características do meio. Então, se eu coloco uma carga elétrica no vácuo, ela vai produzir, né, um campo elétrico de acordo com o meio que ela está inserida. Se eu colocar no ar, vai ser um outro campo elétrico. Não muda muito porque entre o vácuo e o ar, né, é quase a mesma coisa. Mas se eu colocar, por exemplo, dentro da água, ou dentro do óleo, ou dentro de outra substância, né, o meio vai interferir. Então, a carga elétrica ela vai modificar o espaço ao seu redor de maneira diferente. Então, eu vou ter um outro campo elétrico, que é aquele nosso casinho aquele lá, né? O casinho do vácuo e o casinho do ar são próximos, mas cada material tem, né, se comporta diferente na presença de uma carga elétrica. Tá? Então, a intensidade do campo elétrico depende das características do meio, do valor da carga elétrica, ou seja, que carga que está produzindo esse campo aqui. Se a carga for grande, vai ter um campo elétrico mais intenso do que uma carga, né, menor. E também da distância do ponto até a carga, ou seja, se eu quero analisar um ponto aqui mais próximo da carga elétrica, vai ser mais intenso do que se eu for analisar, né, um ponto mais afastado. O campo elétrico vai ser menor naquele ponto. Né? Quanto mais distante, menor é o meu campo elétrico. Tá? Então, o campo elétrico, pessoal, ele é definido da seguinte forma. Campo elétrico, o vetor campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga de prova. Essa força elétrica aqui, ela surge quando eu coloco esta carga de prova, né? Que a gente viu lá nos slides anteriores. Digamos que eu coloco uma carga de prova aqui. Quando eu coloco uma carga de prova aqui, nesta região onde tem um campo elétrico, vai surgir sobre esta carga de prova uma força. Né? Então, o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico, ela vai depender, né, da intensidade da força elétrica dividido pela carga de prova. Então, eu posso calcular a intensidade do meu campo elétrico, né, sabendo a intensidade da força dividido pela carga de prova. Tá? Mas, nós também já vimos que força, né, ela é calculada, né, com o K vezes Q vezes Q dividido por D ao quadrado. Então, isso aqui, eu calculo uma força. Né? Então, esse F eu posso substituir por isso aqui tudo. Aí o que eu tenho? Eu tenho um Q aqui e tenho um Q aqui. Esses Qs eu posso, né, dividir, cancelar eles, e vai me resultar numa outra expressão, né, que não depende mais da força. Eu não preciso mais saber a intensidade da força para calcular o campo, e nem a carga de prova. Né? Eu posso calcular o campo simplesmente sabendo qual é as características do meio, né, que a minha carga fonte está inserida, qual é a intensidade, qual é o valor da minha carga fonte e qual é a distância, né, que eu quero calcular o campo. Então, este E aqui, esta forma de calcular o campo, eu não preciso saber nem a força elétrica e nem a carga de prova. Tá? E aqui eu posso calcular o campo sabendo a força elétrica e a carga de prova, mas essas duas expressões são equivalentes. Tá? Uma coisa muito interessante, pessoal. Olha só, para existir o campo elétrico, não precisa existir carga de prova. Tá? No momento em que eu coloco uma carga fonte no espaço, ela já modifica o espaço ao seu redor,
Desculpa, eu dei uma pausada aqui porque estava muito barulho. Fazer videoaula às vezes tem essas coisas. Então, olha só. Para existir um campo elétrico, pessoal, basta existir a carga ali, tá? Então, a carga fonte, ela produz um campo elétrico, né, ao seu redor. Não precisa existir carga de prova para, tá, só vai existir campo elétrico se existir carga de prova. Não. Existiu a carga fonte, já tem campo elétrico. Mas eu posso calcular a intensidade do campo elétrico desta forma aqui ou desta forma aqui. Depois a gente vai ver, né, as duas maneiras de como eu vou usar a expressão quando é que eu vou usar essa expressão aqui, tá? Então, ó, no Sistema Internacional de Unidades, tá, a unidade de campo elétrico é o Newton por Coulomb, tá? É esse aqui, ó, o NC, Newton por Coulomb. Isso aqui é a unidade de campo elétrico. Outra coisa interessante também para vocês já irem gravando é que campo elétrico e força elétrica sempre possuem a mesma direção. Tá? Então, campo elétrico e força elétrica sempre possuem a mesma direção. Depois, nos exemplos, vai ficar mais fácil vocês entenderem o que é isso aqui, campo elétrico e força elétrica sempre possuírem a mesma direção. Então, pessoal, uma outra forma de a gente representar o campo elétrico é pelas linhas de campo, tá? Linhas de campo. Então, se convencionou, né, representar de forma diferente quando eu tenho carga positiva e quando eu tenho carga negativa. Quando eu tenho carga positiva, as linhas do campo elétrico elas saem da carga, né? Então elas partem da carga e vão para fora. Ó. E quando eu tenho cargas negativas, né, as linhas de campo entram na carga elétrica, certo? O que essas linhas de campo representam? Né? Elas representam o comportamento daquela região do espaço, né? Se eu pegar uma porção da região aqui do espaço perto da carga elétrica, né, eu vou ver mais linhazinhas saindo ou mais linhazinhas entrando, dependendo. Então, a quantidade dessas linhazinhas aqui, né, que estão passando nessa região que eu estou observando, vão me dar a intensidade do campo. Então, essa é uma forma de eu observar o comportamento do campo também. Ah, pessoal, não entendi direito. Tranquilo, conforme a gente for fazendo as atividades, vocês vão começar a entender melhor, tá? Mas o que é importante aqui? Ó? É importante verificar como eu represento linhas de campo quando a minha carga é positiva e linhas de campo quando a minha carga é negativa. Tá? Quando a minha carga é positiva, as linhas de campo saem. Quando a minha carga é negativa, as linhas de campo entram na carga. Tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, duas situações. Tá? Aqui eu tenho a carga fonte positiva e aqui eu tenho a carga fonte negativa. Mas nas duas situações, a carga de prova, o Qzinho, é positivo. Tá? Então, olha só. Quando eu tenho a carga positiva, a carga de fonte, as linhas de campo saem. Né? Só que qual é a interação que tem entre essa carga e essa carga? É uma interação que vai fazer surgir uma força repulsiva. Né? Então, uma força que está se afastando. Ó. Olha só esse vetor E aqui e olha só esse vetor F. Ambos têm a mesma direção, ou seja, são horizontais. Né? E ambos estão indo da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu tenho a carga de prova positiva, campo elétrico e força elétrica têm a mesma direção e o mesmo sentido. Olha para cá, ó, carga negativa, linhas de campo entrando. Carga de prova positiva, qual a interação que tem entre carga negativa e carga positiva? A atração. Ó. Então, a força aqui é uma força atrativa, né? Está em direção daqui para cá. Olha aqui o meu vetor campo elétrico. Olha aqui o meu vetor força. Eles não têm também a mesma direção e o mesmo sentido? Então, o que isso me diz? Quando eu tenho carga de prova positiva, a força elétrica e o campo elétrico vão ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Então, carga de prova positiva, campo elétrico e força elétrica sempre tem o mesmo sentido. Agora, digamos que eu tenha cargas de prova negativa. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho, né, uma carga fonte positiva, então as linhas de campo estão saindo. A minha carga teste, né, minha carga de prova, ela é negativa. Carga positiva com carga negativa vai fazer surgir uma força de atração. Mas olha só, campo elétrico saindo, força elétrica, né, entrando, né, na carga de prova, vamos dizer assim. Desculpa, na carga teste. Então, olha só, o que acontece é que o meu campo elétrico e a minha força elétrica possuem sentidos contrários, a mesma direção, mas sentidos contrários. Aqui também, ó, eu tenho carga negativa, né, a carga fonte, e a carga teste, o Qzinho, né, também é negativo. Então,
A representação do meu campo elétrico aqui é de linhas entrando. Mas negativo com negativo, vai fazer surgir uma força de repulsão. Né? Então, olha só. Vetor campo elétrico, vetor força elétrica. Eles têm a mesma direção, ou seja, são horizontais, mas possuem sentidos contrários. Um está indo para a esquerda, o outro está indo para a direita. Então, toda vez que eu tenho carga de prova negativa, força elétrica e campo elétrico possuem sentidos contrários. Então, a gente vai sintetizar aqui. Ó. Campo elétrico e força elétrica. Quando a carga de prova é positiva, campo elétrico e força elétrica têm o mesmo sentido. Quando a carga de prova é negativa, campo elétrico e força elétrica têm sentidos contrários. Pessoal, guardem isso aqui, que isso aqui vai ajudar vocês bastante, tá? Anota num lugar aí, reforça, que isso aqui vai ajudar vocês bastante, tá? Então, pessoal, por agora é só, tá? Depois, na próxima videoaula, eu vou fazer com exemplos para que vocês possam aplicar o que a gente está discutindo aqui agora, tá? Então, até a próxima.